Fala Webmaster, Robson aqui e seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de CSS3. Se você ainda não viu a primeira aula, aqui do lado tem um balãozinho. Lembrando também que essa é uma continuidade do nosso curso de HTML5, que também está aqui no canal e também está aqui na página do Facebook da Up Inside. E para você acessar as aulas, também está aqui no balãozinho. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre especificidade no CSS e você vai entender o grau de importância do CSS inline, das IDs, das classes e dos elementos. E vai entender isso para que você possa planejar o seu projeto, planejar o seu CSS, o estilo do seu site, de uma forma inteligente e do jeito certo, para que aquilo que você construa seja clean, escalável, organizado, de fácil manutenção e para que você possa de fato entregar projetos profissionais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no botão abaixo, inscreva-se e ative as notificações para você receber os vídeos em primeira mão. E se você está assistindo no Facebook, dá um like nesse vídeo, compartilha, curte a página, ok? Bom, estamos iniciando aqui então a nossa segunda aula e a gente vai falar sobre a especificidade. Vem comigo! Bom, não se preocupe agora em saber aplicar a especificidade. Isso a gente vai ver durante as aulas, tá? Nessa aula, foque simplesmente em entender a importância que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que eu vou fazer é eliminar esses artigos a mais que a gente tem, para que a gente possa ficar só com um artigo aqui e focar nesse conteúdo. E a gente vai eliminar também esse CSS. Vamos começar mais ou menos do zero aqui para ficar interessante a nossa aula. Bom, a especificidade ela funciona da seguinte maneira. A gente tem graus de importância, tá? O grau maior é o 1000. Ou seja, você tem um elemento importante nessa casa. Esse 1000 são binários de importância, tá? Então ele funciona dessa maneira. Aonde eu tenho o quê? Primeiramente, inline style, tá? Eu vou botar aqui inline. Depois a gente tem aqui IDs, certo? A gente vai ter classes e a gente vai ter também elementos. Então o elemento é o menos importante de todos. Como que isso funciona? Eu vou pegar aqui um parágrafo e vou passar simplesmente aqui o nosso teste. Ou eu vou escrever aqui, especificidade, tá? Ok, então é o que a gente está trabalhando. Eu vou dar um F5 para atualizar. Está aqui os inlines que a gente escreveu e o especificidade está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui, para a gente ficar só com aquele exemplo, e a gente vai começar configurando o elemento, que é o menos importante, é o que tem menos força dentro do CSS, que estaria na última casa, certo? Então o resultado do elemento seria o valor 0001. Esse elemento é configurado pelo seletor do elemento diretamente. E eu poderia ter aqui um color red. Bom, dando F5, todos os meus parágrafos agora são vermelhos. Se eu tiver uma soma de elementos, por exemplo, article, P, eu tenho uma soma desses elementos, color blue. O que vai acontecer? Os elementos dentro de artigo estão azuis. Por quê? Porque quando eu somei o article mais o P, eu tenho em vez de 0001, o 0002. Então eu somo a importância, o peso desses elementos. Isso acontece em qualquer casa, tá, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, um ponto article, ponto tagline, ele vai estar nesta casa de importância. E aí a soma vai fazer com que o elemento sobreponha também. A segunda casa, então, como a gente viu, é a class. E ela tem mais importância que o elemento. Então eu posso ter, por exemplo, um ponto P, tá? Eu estou criando uma classe com o nome de P. Eu vou ter um color e eu vou pegar uma cor diferente aqui, pode ser esse violeta. Esse violeta, então, vai ser aplicado no mesmo parágrafo que a gente já está recebendo ele como vermelho aqui, só para você ver o peso da nossa classe P. Então nesse momento, ele passa a ser violeta. Por quê? Porque quando a gente aplicou a classe, em vez de eu ter 0001, eu tenho 0010, ou seja, o meu peso aqui é 10 e não 1. O mesmo aconteceria se eu tivesse artigo.p, né? Se esse parágrafo estivesse dentro do artigo, eu teria peso 20. Então é assim que a gente trabalha a especificidade. Depois a gente tem outro cara que é o ID. Então eu poderia ter aqui, vamos só descer, um IDP com um color. E novamente eu vou pegar uma cor diferente. Vamos pegar aqui um salmão. Então esse parágrafo ele tem a classe e ele vai ter também o ID. Quem vai ter mais peso aqui é o ID. Então se eu der F5, você tem aqui o salmão. Tá? Eu posso até voltar aqui, ó, botar um black, só para ficar bem diferente as cores, e você enxergar melhor. F5, ficou preto. E por fim, eu tenho então
o nosso inline, né, que é a primeira casa aqui. Essa primeira casa seria aplicada diretamente no elemento style, color, e eu posso novamente pegar uma cor diferente e a gente vai ter o grau de importância aplicado. Então isso é especificidade, tá? Em todos os casos, se eu tiver, por exemplo, um article, ID, artigo, e dentro tem um parágrafo com ID, tagline, e eu passar esse CSS somando os IDs, por exemplo, artigo, tagline, eu vou estar somando na segunda casa. Se eu tiver um artigo .p, eu vou estar somando 1 na segunda casa, ou seja, 0, 1, 1 novamente e 0. Então, novamente, eu tenho uma importância maior. É muito interessante que você conheça esse conceito para que você saiba como planejar o seu CSS, para que um estilo não sobreponha o outro, ou para que quando um estilo sobrepor o outro, você saiba como resolver. E por fim, pessoal, eu posso ter o seguinte, eu tenho um P, color red, e eu não tenho mais nada aqui. Então todos os parágrafos ele tem uma cor vermelha. Em algum momento, por exemplo, eu posso ter um ponto article P com um background red e um color FFF. Essa importância é maior, olha só, ficou certinho. Mas por algum motivo eu quero que a cor do meu parágrafo seja sempre blue. Eu quero que no meu projeto todos os parágrafos tenham a cor azul. Nada aconteceu, porque o grau de importância, o peso do CSS nesse caso, não está mais para o elemento. Então não tem como eu fazer esse CSS funcionar simplesmente passando aqui o blue. O que eu posso fazer é passar um importante, ou seja, eu estou passando uma regra de usuário dizendo que todos os parágrafos têm que ser azul. Quando eu passo o importante, isso aqui é um comando de desenvolvedor. Eu estou dizendo para o CSS que eu, desenvolvedor, quero que a cor seja azul. E aí ele vai respeitar a mim e não vai respeitar mais a especificidade. Contudo, evite utilizar isso aqui, porque em um segundo momento, se você quiser que um parágrafo tenha uma cor diferente, ele não vai mais te respeitar por causa daquele importante. Então você não consegue mais mudar a cor do parágrafo. Você está dizendo como desenvolvedor que essa cor tem que ser azul. Bom, entendendo a especificidade no CSS, você já sabe que a gente tem que ter uma boa estrutura de estilização para que o nosso código realmente seja coeso e que tenha aí uma boa fluidez de desenvolvimento. E como a gente viu, a gente não deve utilizar ID. Então, em o nosso cenário, a gente tem como seletor 0001, 0010, 0100 e 100, né? 000. Beleza. Então a gente tem o que? Inline, ID, classes e elementos. Para um bom CSS e uma estrutura correta, a gente nunca vai utilizar estilo inline. Então isso aqui deixa de existir. E por fim, a gente não utiliza IDs para formatar CSS, como eu expliquei na aula passada. Então a gente também não vai ter isso aqui. A nossa regra de especificidade estará sempre dentro do elemento e classes, tá? É assim que a gente trabalha e sempre modularizando tudo. Tudo pronto então? Mais uma aula concluída e agora você entende a importância dos elementos e a importância de uma boa organização na sua estrutura de CSS, para que você possa de fato ter projetos profissionais, escaláveis e de fácil manutenção. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha ele para que mais pessoas possam ter acesso e para que nosso projeto possa crescer com a sua ajuda. Eu conto com ela, certo? E se você não gostou também, coloca aqui para que a gente possa medir a temperatura desses vídeos e saber se a gente está dando o conteúdo correto, aquilo que você realmente espera receber da gente. No Facebook você compartilha, deixa teu comentário, tua sugestão, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.